Graça, igreja! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite na casa do papai. Como diz a pastora Alda, sejam bem-vindos nessa noite, né? Que o Senhor já possa começar a falar com você nessa noite. Amém, igreja? Amém. Estão prontos? Amém. Estão prontos para adorar o teu Deus? Amém. Ele já está aqui, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei no meio dos meus filhos. Aleluia. Que você que chegou aqui abatido, fraco, já comece a receber um toque de Deus. Já comece a receber o toque do amor de Deus. Amém? Então vamos abrir Mateus 22, 34. Fala aqui do grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo o que ele fizera, calaram os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, fez-lhe esta pergunta, para prová-lo: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Deus está falando sobre o amor. Na última vez que eu abri o culto aqui, eu não falei nada porque eu ia falar de outra coisa, mas eu dobrei meu joelho ali para orar e veio algo assim no meu coração, um temor, e Deus falou assim: não é de qualquer jeito que você vai orar pela minha igreja. Deus falou sobre o quanto Ele ama a igreja dele, até o que nós vamos orar, até que eu iria orar e pedir para a igreja. Deus falou: não é de qualquer jeito que você vai orar, não é qualquer coisa que você vai pedir para a minha igreja. O tamanho do amor que Deus tem por cada um de vocês, irmãos. E eu me deu um temor assim: meu Deus, a gente está bem longe mesmo de ouvir o que Deus tem, né? Então, aquele dia me tremeu por dentro e eu disse: não, até mesmo o jeito de nós orarmos, né? Pedir para a noiva do Senhor tem que ser de uma forma consciente, né? Consciente do que nós vamos pedir. Não é a mesma oração que nós devemos, a justiça do Senhor é outra, não é a nossa. Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, né? Senhor, faça isso, faça aquilo. Não. A justiça e o amor de Deus, Ele trata com cada um dos teus filhos de uma forma diferente, de uma forma especial. Amém? Então quero que você receba isso nessa noite, que o Senhor falou o quanto Ele ama cada um de vocês. Você não está aqui em vão. O quanto Ele ama, o quanto Ele cuida, né? Então, aqui em Efésios 5, 25, diz o que fala assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então, quanto Deus ama a sua igreja, quanto Deus ama cada um dos seus filhos, Ele se entregou por cada um de nós, né, irmãos? Então, por isso que nós temos um Deus amoroso, por isso Deus está falando desse amor assim, tão tremendo que Ele tem pelos filhos dele, né? E Ele nos cuida, Ele nos guarda e Ele morreu por nós, né? Em Romanos 5:8, mas Deus demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, né? Então, quando ainda nós éramos pecadores, né? Ele nos justificou, né? Justificou de todo o pecado, amém? O quanto Ele nos amou. Então, Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus que curava, o mesmo Deus que curava enfermo, o mesmo Deus que ressuscitou morto, é o mesmo amor. Talvez nós mudamos, né, irmãos? Talvez a igreja dele mudou, mas o amor de Deus não mudou. Ele continua o mesmo amor.
E assim Ele quer fazer nas nossas vidas como Ele sempre fez. Que nós possamos receber, que você possa receber esse toque nessa noite, esse amor dele que Ele tem com as nossas vidas. Amém? Ele morreu por nós, né? Ele deu o seu Filho por nós. Então que nós possamos, como diz ali, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma, todo, que nós possamos entrar nessa noite na presença dele e sentir, irmãos, o amor do teu Deus, sentir o toque dele nessa noite. Não saia daqui menos que isso. Receber um abraço dele, que nós possamos se relacionar nessa noite e ouvir a Deus através do Espírito Santo, através da palavra dele, através do louvor, e sairmos daqui alegre, saltitante, sarado e curado, porque Deus, Ele não quer ver a igreja dele triste, doente e abatida. Em nome de Jesus. Por isso Jesus morreu, levou sobre si todas as enfermidades e todas as maldições. Então Deus quer ver uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que se levanta em nome de Jesus, uma igreja curada para curar Barra Velha, para curar o Brasil. Nós temos que acordar e entender o quanto Deus ama nossas vidas, o quanto nós temos que levar esse amor para todos que estão precisando. Em nome de Jesus, que você possa se levantar agora e começar a adorar esse Deus. Em nome de Jesus, igreja, se levante agora e comece a adorar o Senhor, comece a orar para Ele, comece a buscar esse Deus tremendo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Deus, nós queremos colocar a nossa vida, Senhor, na Tua presença, Pai. Vem nos perdoar, Deus, de todo pecado, Senhor. Vem nos perdoar, Senhor, como nós temos andado, Pai. Como nós temos falado, como nós temos, Senhor, pensado até mesmo, Pai, mas nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tocar, Senhor, com esse amor, Senhor, infinito, esse amor incondicional, Pai. Queremos receber de Ti, Senhor, um toque especial, Senhor, aleluias. Aquele, Senhor, agora que está precisando, Senhor, de um milagre, Senhor, de um toque nessa noite, Senhor, já começa a fazer, Jesus. Eu não sei que cada um, Senhor, do Teu Filho precisa, Pai, mas que ele saia daqui nesta noite sabendo, Senhor, o quanto o Senhor ama ele, Senhor, o quanto o Senhor ama cada um, Senhor, dos Teus filhos que está aqui, e que ele possa sair daqui transbordando, Senhor, deste amor infinito, deste amor que cura, deste amor que sara, Senhor, desse amor que levanta, Senhor, o abatido, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos. Glorifique a Teu Deus, igreja, com a salva de palmas, amém? Glória a Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos e tudo que nós queremos é estar na Tua presença. Mais do que todas as coisas, é a Tua presença a fonte de tudo para nós. Vem neste lugar, Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Manifesta o Teu poder, o Teu querer, a Tua presença. Oh, Jesus, Te adoramos neste lugar. Te adoramos pela Tua fidelidade. Te adoramos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Se você crê, então canta isso, diga: fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é
Mas Deus não. Ele é a nossa rocha inabalável, Ele é o nosso seguro, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa estrutura firme. Ele nos mantém firmes nele também. E Ele vai nos ensinar a ser fiéis como Ele, amém? Amém. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Diga, se Deus falou, Se Deus falou, vai acontecer. vai acontecer. Diga de novo, se Deus falou, Se Deus falou, vai se cumprir. vai se cumprir. Porque o meu Deus O meu Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Dê mais um aplauso ao Senhor. A nossa fé está em Ti, Jesus. Não está em pessoas, não está em promessas. A nossa fé não está em propostas. A nossa fé está em Ti, na Tua palavra, Senhor. E é isso que nós declaramos nessa noite, nesse lugar. Deus de Abraão, que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu. Vai acontecer! Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Deus em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim.
Aleluia. Essa é a palavra de Deus, as promessas do Senhor para mim e para você. Amém? A minha fé, a sua fé tem que estar em Cristo, firmado nele. Ele é a nossa rocha e Ele nunca nos deixou. Amém? E Ele prometeu que viria. Ele prometeu o avivamento, Ele prometeu algo novo, Ele prometeu o seu derramar, Ele prometeu a salvação na sua casa, Ele prometeu a cura, Ele prometeu tantas coisas e Ele é fiel e vai cumprir. Nós vamos pedir isso a Ele nessa noite, amém? Nós queremos isso, Senhor, o avivamento, a Tua presença, o Teu poder. Queremos viver, Senhor, experiências maiores, mais profundas. Estamos aqui clamando, buscando o Senhor. Aqui estou, volta-te meu coração. És Deus de amor, sei que tenho teu perdão.
Te adorar, Senhor, com tudo que nós temos, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo que há dentro de nós. Nós estamos aqui, o teu povo está aqui, Senhor. E é o que nós queremos nessa noite, te adorar e receber de ti esse avivamento, esse renovo, esse fogo do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pela tua presença. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos neste lugar, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão.
Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Ele é simples também, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu melhor aplauso se você puder, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O diabo não presta. O plano de Deus é dar vitórias. Amém. Eu hoje estou muito mal. Muito mal, essa noite que eu dormi. Péssima, tosse, crise. Daí hoje eu levantei, fiz as minhas orações que eu tinha que fazer ali. Eu disse, eu vou deitar. Deitei, fiquei um pouco lá quando eu consegui ficar deitado. Tosse, levantei, fiz um almocinho, comi, almocei. Tomei os medicamentos e digo, eu vou deitar. Mas assim, de ladinho, não descosta, de ladinho. Assim. Tosse, crise. Eu pensei, meu Deus, uma loucura. De repente vomitei. Comecei a vomitar, fui no banheiro, vomitei tudo. E daí, quando eu vou poder deitar, vou ficar de joelho. Perdão, sai em nome de Jesus. Vou ficar de joelho aqui na cama e até essa crise passar. Daí fui ficando, no começo começou a dar tosse, fui ficando. Eu tinha marcado um manicure hoje, né? Daí o pastor Alex falou para mim se eu fazia oferta. Eu pensei, pela fé, vou fazer. Em nome de Jesus. O dia que eu fui pregar lá em Itingas 2, eu tossi o dia todo, passei mal. Mas eu pensei, eu vou, o diabo não vai tirar isso de mim, eu vou. Porque Deus é comigo. A gente não deve fazer a vontade do diabo. Porque a vontade dele é que a gente fique em casa, na cama. Entendeu? Esse é o plano dele. Tirar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. E eu fui. Não tossi uma vez enquanto eu preguei. Tossi antes e depois. Mas durante não, né, pastora? Então Deus é assim, Ele é maravilhoso. Ele é fiel, Ele é bom. Amém? Porque já vi essa Bíblia lá em Malaquias 3. Aleluia. Malaquias 3, no versículo 6 e 7. Aleluia. Fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluias. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Então, amados, aqui Deus está dizendo, tem que voltar para Ele, né? O povo vai estar como? Por quê, né? Tornar a Deus, né? Deus aqui está falando assim, ó, que nós temos que nos converter. Todo dia aqui é amor. E a batizar nas águas. Jesus, eu sou de Deus. Mesma coisa, assim também nos dízimos. Quando nós entregamos o dízimo, quando a gente se torna dizimista, ofertante na casa do Senhor, e a gente traz o dízimo, a gente está mandando um recado para o capeta também. Ele está dizendo: olha aqui, seu capeta, você não pode mais tocar nas minhas finanças,
Você não pode tocar em nada que é meu, porque agora Ele é dono de tudo. Amém? Porque a palavra garante, né? Então, quando a gente está sendo dizimista, Deus está protegendo aquilo que é nosso. Está livrando o devorador. Tem muita gente que não acredita, né? Ah, mas o dízimo era do Antigo Testamento. Jesus não mudou nada. E dízimo e oferta é uma coisa de gratidão. É uma coisa de reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. O que Deus faz por nós? O que Ele fez por nós? Sem falar de Jesus, né? A salvação. Tudo Ele fez por nós. Então é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu queria que contasse lá para mim, Levítico 27:30. Aleluias, glória a Deus. Glorificado seja teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor. Você é fiel, nós queremos ser fiel também. Nós somos fiéis, em nome de Jesus. Aleluias. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. Tudo aquilo, dízimo, 10%, é santa do Senhor. Ele pertence a Deus, nós não podemos tocar. Desde lá, mas continua no mesmo até hoje, né? Quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta ao altar, ali está sendo santificado. Porque às vezes aquelas ofertas que eles dizem é santo ao Senhor. E como a gente traz isso ali a Deus, Ele também está nos santificando tudo aquilo que fica na nossa mão. Amém? Quantos creem? Amém? Amém? Porque é para a fé, é crer no Senhor, crer na palavra. Se você traz o dízimo, a oferta, crendo que vai ser santificado, que Deus vai livrar do devorador e que Deus vai abençoar, vai acontecer. Eu tenho muita experiência para contar aqui do que Deus faz na minha vida, continua fazendo. Por quê? Porque a gente tem que ser fiel. Fiel no pouco ou no muito, fiel no pouco para que Deus possa colocar no mundo. Amém? Quantos creem? Então vem trazer o dízimo, eu quero dar um tapa na cara do diabo. Dizer, capeta, sai da minha vida, sai dos meus pertences. Você não pode mais tocar. Tudo aqui é do Senhor Jesus, eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, amém? Então traz uma alegria. Seu dízimo e sua oferta. Com gratidão. Aleluia. Como Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Eu quero ser fiel a ti. Eu quero ser fiel a ti. Assim como Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Quero ser fiel a ti. Quero ser fiel a ti. Pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar se abrir. É fiel a mim. Pois eu sei que por mim faz o sol parar, faz o mar. Olha só o que Ele faz por mim. O que Ele faz para aqueles que são fiel, né? Amém? Amém, glória a Deus. Estenda a mão para cá, amados. Pai, aqui está, Senhor, os dízimos, as ofertas, do teu povo fiel que estão aqui, Senhor. Que essas ofertas, esses dízimos, sejam santos, Senhor, santificados, porque está aqui no altar. E também a vida de cada um, Senhor, que veio aqui até o altar. Aqueles que não vieram também, Pai, que eles sejam abençoados, que eles sempre tenham para ofertar, para dizimar, Senhor, em nome de Jesus. Então abençoa esse povo, Pai. Abençoa com prosperidade, abençoa com muita fé, amor, esperança. Nunca perder a esperança de dias melhores. E um coração grato por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa. Abençoa esse ministério, abençoa essa igreja, abençoa os apóstolos, abençoa os membros, os pastores, obreiros, todos, Pai. Que eles sejam cobertos com teu sangue e abençoados. Derrama, Senhor, sobre eles, sobre essa igreja, uma chuva de bênçãos. Aleluia. Eu oro no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Porta Suzana. Uma salva de palmas para o Roberto. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém? Louvado
Louvado seja Deus, né? Por mais um dia na presença dele, não é? Você já agradeceu por esse dia? Disse, Deus, muito obrigado, porque mais um dia eu estou respirando, mais um dia eu posso estar na tua presença, mais um dia eu posso te adorar. Obrigado por mais um dia portas abertas, amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar de algo bem interessante, bem especial, que Deus ministrou meu coração. Mas nós vamos abrir primeiro Deuteronômio 7, no verso de número 9. A gente está continuando a expandir o mês de janeiro todo, a gente foca bastante nesse tema, que é o tema do ano, para que todas essas verdades entrem dentro de nós e entrem na nossa mente, até que flua no nosso coração e se torne prática no nosso dia a dia. Porque não adianta só ter um tema se eu não pratico aquele tema. Você entende? Então, e para mim praticar, eu preciso compreender o que é fiel, né? Às vezes a gente tem um pensamento sobre fiel, sobre fidelidade, mas a gente não consegue entender de fato o que é fidelidade. Às vezes a gente não consegue ver as nossas infidelidades, às vezes a gente não consegue ver a fidelidade de Deus, né? E para isso eu preciso focar em quem é fiel. E quem é fiel? Deus, Jesus, o Espírito Santo. E quando eu foco naquele que é fiel, eu consigo então absorver a fidelidade dele para a minha vida, para que eu também possa me tornar alguém fiel, né? Talvez você diga, mas eu sou fiel. Em algumas áreas nós somos fiéis, mas em outras não. Fidelidade não depende, não é um dom. Fidelidade é caráter, né? A característica de alguém. E a característica de Deus é fidelidade, ele é fiel, ele fala e ele cumpre, né? E nós sabemos que nós, seres humanos, quantas vezes, né, a gente fala mal dos políticos, fala mal de muita gente que promete e não cumpre, mas quantas vezes você falou que iria fazer algo e não fez? Quantas vezes você prometeu alguma coisa e não cumpriu, né? Quantas vezes você não conseguiu fazer aquilo que você falou, né? Aquilo que você planejou, aquilo que você almejou, né? Faltou ali o quê? Fidelidade. E Jesus, ele foi fiel até a morte de cruz, né? Quando ele estava lá no Getsemane, ele disse, Pai, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então ele decidiu ser fiel, porque ele tinha um combinado com Deus. E de acordo com aquele combinado, ele, apesar de ele sentir tanta dor, que ali no monte ele já tinha suado, e a Bíblia fala que o seu suor revia sangue, né? Imagina o estágio que estava o emocional de Jesus ali, e ele ali sentiu todo o peso da cruz, antes mesmo de ir para a cruz. Ele começou a agonizar ali, né? E aí então ele falou para Deus, se tu puderes, se tu quiseres, passa, né? Mas que seja feita a tua vontade. Ele viu que Deus não amarelou naquilo que Deus tinha planejado e falado. Então ele também não amarelou, né? Embora a cor desse ano seja amarela, nós não vamos amarelar, amém? A gente vai ser firme no propósito que Deus tem para nós, e nós vamos aprender isso com Jesus. Estava ouvindo a música aqui, que fala de avivamento. Nós sabemos que nós queremos avivamento. Quem quer avivamento? Você quer avivamento na sua casa, você quer avivamento na sua vida, você quer avivamento na igreja, queremos avivamento nas ruas, nos comércios, no financeiro, no ministerial. A gente quer avivamento, né? Mas o avivamento ele só vem através de um arrependimento. Se não é gerado arrependimento, não tem avivamento. O que é avivamento? Avivamento é permanecer. E só permanece aquele que é fiel. Você entende? O que é uma pessoa avivada? Aquela que permanece. A pessoa vingou, querendo naquilo. Não é vingar na igreja, você entende? Na igreja tem gente que fica 50 anos e ainda é religioso, ainda não entendeu o novo nascimento, ainda não faz a vontade de Deus 100%, né? Então, isso não é avivamento. O que é avivamento? É você permanecer na chamada que Deus chamou você, amém? Jesus me chamou, Jesus te chamou. A Bíblia diz que Jesus chamou ali. Ele tinha 70, né? Algumas traduções falam que é 72, mas 70 discípulos. Na hora do quem não comer desse pão e não beber, quem não comer dessa carne e não beber desse sangue, não é um comigo. Na hora em que ele fala, as pessoas se assustam e vão saindo, né? Aqueles discípulos vão abandonando, largando,
deixando ele, ficam só 12. E dos 12 ali ele diz assim, eles querem vocês se retirar também, né? E Pedro ali então se posiciona e diz, para onde nós vamos, né? Se só tu tem palavra de vida eterna. Ele queria o quê? Não era a pesca milagrosa que ele tinha obtido, que era algo grandioso, e eu acredito que todo mundo aqui quer. Quem quer uma pesca milagrosa? Ok, mas se daí ele diz, vem que eu vou te fazer pescador de homens, você vai ter que deixar aquela pesca milagrosa. Entendeu? Não vai nem poder desfrutar daquela pesca. Outros vão desfrutar do milagre, porque você tem uma chamada. Quem entende o que eu estou falando? Quando nós temos uma chamada, às vezes nós vamos ver milagres extraordinários, vamos ver coisas escandalosas, vamos ver a fidelidade de Deus na vida de tanta gente e na nossa vida também. Mas nem sempre nós vamos poder ficar 100% desfrutando daquele milagre. Por quê? Porque o que mais nos interessa não é aquele milagre, mas quem tem palavras de vida eterna. Você entende? Quem está focado na eternidade entendeu o mistério. Quem está focado nessa vida, então se perde, acaba se distraindo. E eu não posso me distrair. Você não pode ser uma pessoa distraída também, porque mais importante do que uma pesca milagrosa é o dono da pesca. É aquele que é dono do mar. Amém? Então, aqui Pedro, graças a Deus, acertou ali o alvo, né? E ele foi em busca disso. Então, o que eu queria falar para mim e para você nesse sentido, que o avivamento é permanecer. O que é avivamento aí? Permanecer. Amém? Permanecer no mesmo lugar. A Bíblia fala que eram 120, né? Não eram 120, eram muito mais. Mas uns foram indo embora, né? Que estavam no mesmo lugar. Então era uma multidão muito grande, mas não é todo mundo que ficou ali. Foram indo embora, foram indo embora, foram indo embora, foram cansando e ficaram 120 no mesmo lugar. E aí vieram línguas como que de fogo repartidas, e ali então houve o Pentecoste, né? Algo extraordinário aconteceu, porque alguém permaneceu. Quem permaneceu recebeu o avivamento. Então toda vez que eu permaneço, vem avivamento sobre a minha vida. Amém? E permanecer não é olhar para quantos estão junto comigo, ou quantos ficaram comigo. É saber quem eu estou seguindo, para onde eu estou indo e quem eu quero de fato seguir. Você entende? Então é isso, eu preciso entender. Então às vezes Deus, Ele vai nos provar e vai provar a gente no fogo, né? Às vezes alguns da sua família não vão estar perto de você, alguns vão te largar, alguns até vão falar de você, outros vão te abandonar, outros vão se desviar. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós olhamos, porque a palavra de Deus nos promete querer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas haverá muitos momentos em que você vai ficar sozinho, solitário. Haverá muitos momentos em que você vai ser provado e provado no fogo. E nesse momento é o momento que você vai decidir se você permanece ou se você também abandona o barco. Você entende? E nesse permanecer é que eu vou mostrar a minha fidelidade a Deus. E essa fidelidade traz para mim o avivamento. Amém? Ali vai ter um avivamento, né? Então, Deus, Ele conta com os fiéis. Quando nós olhamos, nós vimos lá, o Daniel foi um cara fiel, sozinho, né? Então, ele ficou lá fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis, né? Quantos personagens bíblicos aqui foram fiéis? E eu e você também. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. A minha fidelidade com a sua fidelidade. Mas para isso eu preciso olhar para Deus e o quanto Ele é fiel. Tem coisas que estão acontecendo e que vão acontecer e que já estão acontecendo, porque eu já estou vivendo isso e eu acredito que você também, porque nós somos um corpo, né? Então, que você fala uma coisa hoje, no outro dia já está acontecendo exatamente aquilo que você falou. É uma coisa extraordinária de Deus que veio nova para nós nesse ano, porque geralmente antes a gente olhava, lá depois de muito tempo, né? Nós iríamos contar aquilo que nós oramos há meses e meses ou anos atrás. E não, agora está sendo tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. É com uma rapidez muito enorme. Por quê? Porque Deus quer mostrar o quanto Ele é fiel. Você consegue entender? Eu falei aqui na quinta-feira passada que Deus havia falado para nós no ano do governo, no começo do ano do governo, que Deus iria converter
macumbeiros, né? Iria converter mãe de santo, pai de santo, e que Deus iria trazer gente assim. Falei isso na quinta-feira, foi isso? Eu nem sabia, na sexta-feira já estava meu irmão aqui no terreno falando que ia me apresentar a criança. Isso eu falei na quinta, não sabia disso. Na sexta veio falou que ia me apresentar a criança. Eu falei, que bênção, glória a Deus. E quando veio no domingo, eles apresentaram a criança e os padrinhos que estavam aqui era ex-mãe de santo da minha cunhada, né? Eu disse, meu Deus, aqui no altar Deus trouxe aqui, né? Eu ontem eu também tive o privilégio de poder saber de mais uma notícia de alguém que também estava nisso, e graças a Deus estava na igreja. Eu disse, meu Deus, que coisa extraordinária como Deus está fazendo, está muito rápido, tudo que Deus está fazendo, porque Deus quer mostrar o que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Esse ano nós vamos ver muita gente sendo curada. Você consegue entender? Curada no sentido de doenças psicossomáticas, porque eu estou proibida de falar, e às vezes eu fico com muita vontade, porque a gente criou um costume. Você consegue entender? Às vezes a gente tem costume de falar, que loucura, tá doido, que loucura, que coisa doida, nossa, que maluco, que maluca. E Deus então disse, corta isso, não fala mais isso, porque esse ano Deus iria vir trazer uma cura sobre todo espírito lunático, tudo aquilo que traz, sei lá, TDAH, autismo, toque, essas doenças todas ali, que são as doenças da atualidade, que todo mundo está falando, né? E são coisas que Deus vai trazer neste ano, ainda neste lugar. Então nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo aqui. Você consegue entender? Coisas que às vezes nós dizemos assim, não tem nem remédio, mas Deus tem cura para essas pessoas, amém? Deus veio falando sobre esse menino, era um menino lunático, horas os demônios jogavam na água, horas jogavam no fogo, né? E os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar. Jesus descendo daquele monte, chega ali e disse, né? Jesus então conversa com o pai, porque o interesse era converter o pai. O pai era um homem incrédulo e Jesus queria que ele então obtivesse fé. Então o interesse de Deus, ele não está em curar somente, mas em trazer credibilidade sobre a palavra de Deus ao coração dos pais. Amém? E aí converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Às vezes os pais, ou até os filhos, né? Tem já um pensamento e por causa desse pensamento eles ficam arrogantes. Eu tenho essa ideia, ele defende essa ideia, e por conta disso às vezes não querem saber daquilo que realmente é ensinado. E quando tem um problema, uma situação na família, que é com alguém querido, às vezes a pessoa se rende e vai em busca de ajuda. E quando vai em busca de ajuda, é onde Jesus, em vez de pegar a criança, pega o pai, né? E ali gera fé dentro do coração do pai, gera fé dentro do coração da mãe, ou gera fé dentro do coração dos filhos, e aí então vem a cura para aquele que está enfermo. Amém? Deus ele vai fazer coisas grandes. Quantos creem nisso? É uma promessa de Deus, não é nada que a gente está inventando, não é nada que a gente está dizendo, é algo que o Espírito Santo trouxe. Amém? Nós temos agora, vai começar, eu já vou falar agora, porque depois eu posso me esquecer. Nós vamos começar agora no dia 1º, que é domingo. Nós começamos então um jejum. A gente já faz isso há muitos anos, eu nem lembro quantos anos, né? Também acho que desde 2000, né? 2004, 2003, a gente faz jejum em fevereiro. Então são muitos anos que a gente já faz isso. E a gente começa o período de jejum, o mês de fevereiro todo a gente jejua carne. Por quê? Porque a nossa nação festeja a festa da carne. Mas nós que somos cristãos, nós somos chamados por Deus para andar no Espírito. Amém? Então, enquanto todo mundo está festejando a festa da carne, o mundo está festejando isso, nós cristãos, então, começamos a festejar uma festa no Espírito. E como é que você vai fazer festa no Espírito? Se enchendo das coisas do Espírito. Como que eu me encho das coisas do Espírito? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, andando na presença de Deus, você entende? E por isso nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? Renunciar algumas coisas, né? E não dá para mim encher no meu espírito se eu fico alimentando a minha carne. Então eu preciso largar um pouco as coisas da carne, você entende? Entendeu? E se encher das coisas de Deus.
né? Então a gente jejua carne, né? Que é uma das coisas. Mas eu não consigo ficar 40 dias. E esse ano é 40 dias, né? É menos do que o ano passado, que foi 52, né? E menos do que o ano retrasado, que foi 66. E menos que o ano anterior, que foi 90, né? Então, glória a Deus por isso, né? Deus está aliviando para nós, né? Pensei que Deus ia deixar só 21, mas graças a Deus veio 40, né? E tá tudo bem, porque Deus quer nos ministrar, bem? Quando Deus pede algo é porque Ele tem algo a fazer. E para isso, Ele precisa que nós estejamos antenados. E para mim estar antenada, eu preciso jejuar, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Então, só orar às vezes não sai, né? Aquele espírito ali que Jesus expulsou, saiu porque também tinha carga de jejum. Você entende? Então tem demônios que eles são teimosos, eles não saem porque falta jejum, né? Às vezes nós estamos tão cheios de nós que acaba não conseguindo expulsar aqueles demônios. Então, é o jejum de carne, o jejum de internet, salvo para quem está trabalhando, se é num horário de trabalho e exige que você fique na internet por conta do trabalho, então você fica. Então, volta lá para mim, por favor. Rede social, coisas seculares. O que é coisas seculares? Revistas, né? Não sei se você lê isso, mas são coisas seculares. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pregação, vou colocar filmes cristãos, vou colocar mais o quê? Bíblia, livros, né? Cristãos. Série evangélica. Depois vocês pedem, a Alessandra já mandou umas dicas de filme cristão aí. Eles vão perguntando um para o outro e um outro vai dando indicação para você sobre tudo aquilo que pode estar edificando a sua fé, levando você a pensar em Deus. Amém? Pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. E então, nós entramos em oração. Então, vai ter 2 períodos aqui na igreja. Por que 2 períodos? Porque tem pessoas que não podem vir à noite, tem pessoas que não podem vir de manhã. Então, tem um horário de manhã para essas pessoas, das 7 às 8 da manhã, né? Eu começo perto às 8. Então, sai um pouquinho antes, né? Mas vem, então, das 7 às 8. E das 7 às 8 da noite aqui no templo. Amém? E esse ano, nós vamos estar fazendo isso também nas congregações, e foi uma direção de Deus, e eu já vou estar falando sobre isso, amém? Então lá no norte também vai ter horário, né? Foram iniciativa deles mesmo, algo que Deus já movimentou. Lá em Blumenau, eu não movimentei porque não tem nenhum obreiro ainda trabalhando lá, nada, mas a irmã veio pedir para mim o que é isso de 40 dias, e esse jejum, e essa oração que ela quer fazer. Eu falei, meu Deus, né? Eu disse, glória a Deus, uma delas que veio aqui no reencontro. E eu disse, meu Deus, que loucura, que coisa doida, Jesus, que coisa maravilhosa, né? Está abençoado em nome de Jesus. Então, que coisa mais boa, né? Quando a gente vê as pessoas se prontificando para poder buscar Deus, né? Em cima daquilo que Deus está fazendo. Amém? E aí, também nós vamos estar fazendo lá no oeste, também 40 dias lá, para poder levantar um altar de adoração naquele lugar, um altar de oração. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Hoje, não sei se por causa da chuva, alguma coisa, né? Mas quem notou que a igreja está mais cheia? Só eu? Quem notou? Só eu e tu? Ok. Todos os cultos, assim, tá mais cheio, algumas pessoas estão conseguindo vir novas, né? Outras pessoas estão mais animadas. Quem está mais animado? Quem está conseguindo vencer a sua carne? Meu Deus, que coisa tremenda, né? São coisas que, porque depois de, há uns dias atrás, nós começamos a fazer um período de oração, né? De oração no grupo, e a gente tem orado no grupo. Olha, o resultado é tão extraordinário. Você consegue entender, a gente consegue perceber o resultado. Da onde vem isso? Da onde vem essa leveza, essa força para poder buscar Deus, para poder vir no culto, para poder ler a palavra, para poder ansiar pelas coisas de Deus? Essa semana, né, a gente estava falando lá em casa, o Toninho dizendo para mim assim, eu não consigo ver mais televisão, tu acredita? Eu falei, Toninho, o jejum nem começou ainda. Mas eu não consigo ver que engraçado, eu também não. Mas por quê? Por causa que começa a buscar mais as coisas de Deus, começa a orar mais, o Espírito
Santo já está nos chamando para algo novo. Amém? Amém? Vocês estão animados com os 40 dias? Gente, sempre tem um resultado extraordinário. Tem um nível de guerra? Tem, mas junto do nível de guerra vem um nível de vitória. Você entende? A guerra existe porque tem uma conquista para a gente pegar ali na frente, né? E somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Tá dado o recado aí, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Todo mundo entendeu então? O que vocês vão fazer então? Jejuar. Quantos dias? 40 dias. E que horário é o horário da oração? 7 da noite e 7 da manhã. Ok. Amém? E lá no norte, 6h30. E lá no oeste, 6h30. E lá em Blumenau, quem quiser ir, é das 8 às 9. Ah, eu não posso ir das 7 às 8, então vai lá em Blumenau, lá começa. Tá bom? Essa é uma vez também. Os irmãos lá vão ficar felizes. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos ler aqui Deuteronômio 7:9. E nesses dias também vai vir a nossa conferência profética. Mais uma salva de palmas para Jesus. Vocês estão animados? Olha o tema, gente. Olha o tema. Eu nem sei falar. Reposicionamento e fidelidade. É meu marido que arrumou esse tema aí. Deus dá para ele sempre esses nomes, né? Eu digo, meu Deus, o que é isso? Reposicionamento, nem sei nem o que é isso, né? Mas a gente sabe que Deus quer fazer algo grande, gigante. Eu já estou olhando, já estou falando com Deus a respeito disso para ver o que Deus vai trazer. Mas com certeza Deus vai trazer isso na minha vida e para a sua vida, amém? Essas duas coisas extraordinárias que nós vamos descobrir aqui. Sempre quando tem conferência, vem uma unção na conferência, amém? E essa unção, quando a gente vem para o ambiente, a gente pega tudo aquilo que está ali naquele ambiente. Deuteronômio 7:9. Vou ler aqui que é mais fácil. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Que lindo! Vou ler de novo. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, quem é? Teu Deus, o Deus fiel. Quem é esse teu Deus? É um Deus fiel, que guarda a aliança. A aliança que Ele tem comigo, a aliança que Ele tem com você, Ele é um Deus que guarda. E a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Você não vai ver as 1000 gerações, mas o nosso Deus vai guardar aquilo que Ele fez comigo, a aliança que Ele fez comigo, a aliança que Ele fez com você, até 1000 gerações serão abençoadas por causa da fidelidade dele comigo e com você. Você decidiu guardar os mandamentos, você decidiu amar a Deus. E por causa dessa decisão de você guardar os mandamentos, amar a Deus, seguir ao Senhor, Ele vai guardar a aliança até 1000 gerações. 1000 gerações serão abençoadas porque você decidiu fazer o quê? Amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha para a pessoa que está perto de você. Vale a pena ou não vale a pena? Esse daqui vai ser abençoado porque os pais dele decidiram amar a Deus e guardar os mandamentos. Tu vai ser abençoado por causa dos teus pais. Não é incrível isso? É incrível. Gente, é extraordinário que nós recebemos por causa dos nossos pais. Eu não sei, mas eu estou aqui hoje. Eu não sei o que a minha avó fez, o que a minha bisavó fez, o que os meus pais fizeram. Meu pai me obrigava a ir na missa todo domingo, eu era obrigada. Eu era obrigada. Não importa que horas que eu chegava, se eu estava cansada, se eu não estava cansada, todo domingo religiosamente. Era o jeito que eles tinham de levar a gente para se aproximar de Deus. O meu irmão rodou na escola, ele rodou, e aí nós fomos para a praia, porque a gente ia para a praia em Itapema, minha avó tinha uma casa e a gente passava as férias lá. Mas ele só podia ir para a praia depois que ele escreveu a Bíblia toda. Então ele tinha que escrever todo dia, porque ele tinha repetido na escola. O meu irmão Marcelo vai estar pregando aqui na conferência.
Ah, já dei spoiler, né? Não podia. Então, olha só, gente. Ele tinha que escrever. E nós que ficava de castigo junto com ele. A gente dizia, escreve rápido, porque a mãe só ia para a praia depois que ele terminava de escrever a Bíblia. Valeu a pena ou não valeu a pena? Hoje ele é um pastor, um pregador da palavra de Deus, né? Mas naquela época a gente jamais ia imaginar onde nós íamos chegar. Mas por causa de você que guarda os mandamentos de Deus, você entende? Meu pai está aqui, é um crente, é pastor, né? Mas quando era católico, não era católico só assim de nome. Era católico praticante. Todo domingo ele se arrumava para isso. Então ele não só exigia de nós isso, mas ele também fazia isso, que era a forma que ele conhecia Deus. Né? Graças a Deus a verdade chegou, os enganos saíram, e hoje também raramente nós vemos ele faltar aqui, não é? Quando falta, eu já vou procurar saber o que aconteceu. Por quê? Porque não falta uma pessoa que entendeu, ama Deus. Quem entende o que eu estou falando? Ama Deus, tem uma aliança com Ele. E quer, e quem entende isso? E por causa disso, os filhos são abençoados. Quem entendeu? E se você faz isso, os filhos também serão abençoados, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, até 1000 gerações. Você veja que Jesus vem da linhagem de quem? Da descendência de quem? De Davi. Deus fez uma aliança com Davi. Davi amou o Senhor, guardou os seus mandamentos, sim ou não? Salomão herdou o trono, sim ou não? Gente, que coisa extraordinária, Davi escreveu os salmos. Eu estava aqui nas nossas premissas e eu estava pensando sobre isso, né? Deus me ministrando. E eu estava pensando, puxa, que legal! O cara era um pastor, né? E estava lá escrevendo salmos, músico. Depois se tornou rei, mas ele continuou escrevendo salmos. Ele continuou escrevendo poesias, músicas, cânticos para Deus. Você entende? Mas o filho dele veio numa linha muito maior. O que o filho dele fez? Escreveu provérbios. Um escreve poesia e outro escreve conselhos. Você consegue? E de Provérbios e Eclesiastes, você consegue entender numa linha muito maior. Por quê? Porque o pai amou a Deus. O pai teve uma aliança com Deus e guardou os mandamentos. Então o filho veio numa linhagem muito maior. E quem é descendente deles? Jesus, o teu Salvador. O meu Salvador, o meu libertador. Vem numa linhagem muito maior e diz, olha, aqui está quem é maior do que Salomão. Nunca, Deus disse para Salomão que nunca iria vir alguém maior do que Salomão. E Jesus diz, olha, aqui está alguém que é maior do que Salomão. Você entende? Mas veio da linhagem de quem? De Salomão. De Davi. 1000 gerações serão abençoadas. O seu nome será contado. Você consegue entender? Glória a Deus. O seu nome será contado. Porque você amou a Deus e guardou seus mandamentos. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Olha para a pessoa que está perto, você diga, pesado é o pecado. É o pecado que você comete. Isso sim é peso, porque traz humilhação, traz vergonha. Você entende? Mas quando você obedece, a princípio parece dolorido. Complicado porque você precisa abrir mão daquilo que você gosta. Mas depois fica leve. Você entende? Leve. Como é bom ser de verdade, como é bom falar a verdade. A sua mente não precisa ficar lembrando da história que você tem que contar quando você mente. Quando você fala a verdade, não precisa ficar lembrando do que você tem que falar. Porque você já falou uma verdade. Isso é muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso. E aqui fala que até 1000 gerações. Talvez você diga, mas como assim? Eu olho para a minha geração. Calma. Você entende? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem coisas que nos nossos olhos não enxergam ainda. Mas quem está debaixo de nós está olhando para nós. E eles vão adquirir forças para um dia conseguir também guardar os mandamentos. Amém? E não vão ser como você. Não vão escrever só poesias, vão escrever conselhos
Então a gente não sabe o que vai sair de nós. Quantos príncipes, quantos homens, quantas mulheres extraordinárias, quantos escritores, quantos profetas, quantos sacerdotes, quantos governadores, quantos políticos. Porque nós precisamos de gente honesta, precisamos ou não? Gente que tema Deus de verdade. A gente está vendo aí essa caminhada, né, do Nicolas ali. Que coisa maravilhosa. Alguém, um jovem, alguém tomar uma causa da nação. Você entende? Tão novo. E glorificar o nome do Senhor. Amém, gente? Então é isso. Deus vai fazer coisas grandes. E o que eu quero falar hoje é sobre isso. Deixa eu ver, eu anotei aqui no meu celular. Então eu vou falando na medida que... Hoje eu queria falar sobre isso. Eu não sei como que é o seu momento de oração e o que você considera oração e o que para você é oração. Mas tem uma diferença entre oração, intercessão e intimidade. Entendeu? Quando você está lá lavando roupa, ou cozinhando, ou andando de carro, ou andando de bicicleta, ou trabalhando, e você está ali conversando com Deus, falando com Deus, ou pensando em Deus, como que você chama isso? Intimidade. Isso é intimidade. Toda alma, a Bíblia fala que aquele que ganha alma é sábio? É. E toda alma que nós ganhamos vem de alguém que é íntimo. Então, quando você tem intimidade, quando você conversa com Deus o dia todo, você vai na frente do espelho, conversa, vai deitar, fica pensando, conversando, e você vai tendo intimidade, dali vai nascendo coisas, vai nascendo pessoas, vai nascendo almas, vai nascendo coisas extraordinárias. Então você começa a ter coisas novas, nascimentos, porque é gerado tudo isso numa intimidade. E quando você é íntimo de Deus, Deus é gerado dentro de você algo. E essas coisas começam a nascer a partir de uma intimidade. Você entende? Sim ou não? Mas nasceu uma alma, ou nasceu uma pessoa, ou nasceu uma igreja, ou nasceu uma empresa, ou nasceu uma loja, ou nasceu uma família, ou nasceu um casamento. Eu não sei da sua intimidade o que nasceu para você. Mas aquilo precisa ser sustentado. Quem entendeu? E essa sustentação precisa ser feita através de uma outra coisa, que não é intimidade. Você entende? Sim ou não? Não entendeu? Então não basta só você ser íntimo. É importante que você seja íntimo, porque tem pessoas que elas são de muita oração e são de intercessão, mas não são íntimas. Eu lembro de uma pessoa que ela vinha na oração, ela era fantástica. Pensa numa pessoa extraordinária para orar. Ela conseguia orar mais do que uma hora. Era uma hora. E deu uma hora também, ela levantava e ia embora. Mas ela chegava assim, oh meu Deus e meu Pai. Olhava para ela e dizia, tchau. E ia embora. Aí eu disse, meu Deus. E olha, gente, vocês não têm noção. É a minha mãe que está falando dela. E eu olhava e dizia assim, oh, meu Deus, mãe, né? Eu estou falando, mãe, como é que tu faz isso? Ah, eu não consigo mais de uma hora, nem inventa de me botar mais de uma hora, porque eu não consigo orar mais de uma hora. E se passava de uma hora e a gente colocava 2 horas, ela pegava a vassoura, ela ia varrer, ela ia fazer qualquer outra coisa, porque ela não conseguia fazer mais do que uma hora. Era uma hora de oração, mas era uma hora de oração. Mas não tinha momento de intimidade. Quem entende o que eu estou falando? Eu tinha dificuldade de ficar ali na intercessão. Eu estou falando que ela fazia era interceder, que é o que sustenta aquilo que nasceu. Entendeu? Você entendeu? Intimidade vai trazer nascimento de coisas, de pessoas, de almas. Essa igreja aqui nasceu de intimidade. Aquela igreja lá nasceu de intimidade, a do Oeste nasceu. Você está entendendo? Tudo que nasce para você, um casamento, qualquer coisa, é quando você é íntimo. Mas você não sustenta se você não for intercessor. O casamento pode ter acontecido e foi um grande milagre,
Mas se você não é um intercessor do seu esposo, uma intercessora do seu esposo, ou um intercessor da sua esposa, esse casamento pode falir. Você entendeu? Uma igreja pode nascer de uma grande intimidade, mas se você não é um intercessor dessa igreja, ou uma intercessora dessa igreja, ela pode falir. Ela pode ruir, ela pode acabar. Uma família pode nascer de uma oração, de uma intimidade sua com Deus. Mas se você não é um intercessor dessa família, essa família pode se destruir, se separar. Quem entendeu? Um emprego pode ser um grande milagre, até de um sacrifício que você faz. Você entende? Mas se você não sustentar aquele emprego com intercessão, você... Quem entendeu? Então é muito importante que você seja íntimo, porque a tua intimidade vai fazer com que coisas nasçam. Amém? Coisas existam, porque elas começam a ser geradas a partir daquela intimidade. Mas você só vai continuar tendo aquelas conquistas, tendo aquelas coisas que nasceram, se você sustenta. Digamos que, vou usar o exemplo do Noah aqui, né? Digamos que o Noah nasceu, certo? Fechou? Nossa, foi gerado 9 meses, nasceu, coisa linda, ai que lindinho, ai que fofo, nananã. Então, da maminha aqui, deu 3 meses, agora a gente não de cuidar do Noah. Então dizemos, Noah, quer saber de uma coisa? Já estou cansada, né? Já não aguento mais, já dei maminha, já gerei, já carreguei na barriga, já passei dor para ter, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Agora o negócio é o seguinte, 3 meses eu já te cuidei, já te troquei, já te dei maminha, agora fica aí, a mãe está cansada e o pai também, nós vamos viajar. Nós vamos ficar uns 6 meses. Daqui 6 meses, quando ele soltar, o que aconteceu com o Noah? Não vai mais existir. Por quê? Porque não teve cuidado, proteção, não sustentaram aquilo que ganharam. Entendeu? Então a intimidade vai fazer com que você gere coisas, mas a intercessão faz com que você mantenha aquelas coisas. Você entendeu? E a palavra de Deus sempre vai fazer com que você dê crescimento àquilo que você tem. Sem palavra não tem crescimento. Quem aqui já viu um adulto que parece uma criança de 5 anos? Comportamentos infantis em gente adulta. Porque cresceu fisicamente, mas mentalmente continua um bebê. Imaturo, imatura, infantil. Estava falando isso para alguém. Não que há, mas por que não que há? Você vai vestir de infantil, não faz isso. Entendeu? Não precisa dessas coisas. Entendeu? Você fica focado em quem é que faz serviço? Adulto. E se você lê a palavra, você se torna um adulto, você cresce espiritualmente, emocionalmente também. Porque você tem responsabilidades. Quando eu estou muito infantil, ou quando você está muito infantil, é falta de palavra de Deus. Não lê. Então só está crescendo fisicamente, os anos estão passando. Mas mentalmente, espiritualmente, ministerialmente, um bebê. Uma criança, uma criançona. Quem entendeu? Então, vocês estão entendendo que eu estou falando de um estágio, de um conjunto de coisas? Quem aqui já cozinhou feijão? Só um feijão. Não colocou nada. Você faz isso? A gente diz assim, vem cá que eu fiz um feijão. A gente fala feijão, mas não é só o feijão que tem ali. O que tem ali? Alho. Mais o quê? Cebola. Mais o quê? Sal. A gente bota linguicinha. Entendeu? A gente fala, vem cá que eu vou tirar um feijão. Mas não é só um feijão, é um conjunto de coisas. Você entende? Assim também é a nossa vida, a nossa fé. Você entende? Você não pode ter só intimidade. Ou você não pode ser só um intercessor. Eu já orei. Já orei, tá bom. Não, você precisa continuar. Você sai daquela intercessão
continua tendo intimidade com Deus. E não adianta você só ser uma pessoa que tem intercessão, que tem intimidade, mas não tem palavra. Mesmo que você é uma mulher de oração, um homem de oração, um intercessor, uma intercessora, mas é um cara infantil, uma mulher infantil. Você entende? Uma pessoa imatura, sem responsabilidade nenhuma. Ah, não, mas eu já oro. Pode orar, mas é infantil para tomar decisões. Você entende? Porque falta palavra. Logo desanima, logo se anima, logo desanima, logo se anima. Por quê? Porque, gente, por causa. Graças a Deus não te abandonaram, né, Noah? Amém? Gente, quem entendeu aqui? Então vocês entenderam o que é uma oração? Vamos lá agora. Intercessão, todo mundo entendeu? Por exemplo, eu sou o que dele? Às vezes ele está murmurador, às vezes ele está mal-humorado, às vezes. Vou aproveitar para mim. Às vezes ele está murmurador, às vezes ele está mal-humorado, às vezes ele está bravo, às vezes ele está chato, às vezes ele está irritante, ele irrita todo mundo em casa. O que lhe falta? Intercessão. Vocês estão entendendo? Quando eu estou murmuradora, a Gabi diz assim, ai, quando é para a parte da senhora, a senhora alivia para a senhora, né? Não vou aliviar agora. Então, quando eu estou murmuradora, quando eu estou reclamando, quando eu estou brava, o que está faltando para mim? Não é que você vem ver, não aguenta essa mulher. Não, está faltando intercessão. Cobertura. Entendeu? O marido tem que cobrir a mulher? Não tem que cobrir ela? Ela tem que cobrir? Gente, vocês estão entendendo? Satanás não escolhe corpo, não escolhe nada disso. Pomba-gira não escolhe nada disso. Você entende? Nem idade, nada disso. Nós precisamos ser intercessores. Então, quem guarda ele é Deus através de quem? Gente, através de quem? Quem é que... Não adianta ter filhos se você não vai interceder pelos filhos. Então não tenha. Entendeu? Não tenha. Porque se é para ter filho, para não ser um guarda, aí você diz assim, não, eu guardo, eu não deixo ele ali, eu não deixo ele lá, eu não deixo ele lá. Cara, a maior proteção que você vai dar é a oração, é a intercessão que você vai fazer por eles. Você entende? A gente não sabe o que eles estão vendo na escola. A gente não sabe o que eles estão conversando com os amiguinhos. A gente não sabe o que eles estão vendo no celular. A gente não sabe o que eles estão fazendo longe de nós. Mas, com a tua intercessão, você sabe que eles estão protegidos. Amém? Então não adianta ter uma família se você não é intercessor. Não adianta querer um emprego dos séculos. Aí eu quero ser gerente do POC. Não sei se você quer, mas eu estou falando um exemplo. Eu quero ser gerente do POC. Ok, pode gerar isso, vai lá. Seja o gerente do POC. Mas se você não interceder pelo POC, já é a sua gerência. Você não está apto para estar lá. Você entendeu? Tem gente que trabalha e não ora pelo patrão. Não ora pelo patrão, não ora pelos funcionários, não ora para Deus trazer gente para aquele ambiente, para aquele lugar. E aí culpa o patrão, culpa não sei mais quem, culpa não sei mais quem. Gente, o intercessor do ambiente, do lugar, é nós. Nós somos os responsáveis por interceder. Entendeu? Mas não adianta você sair daqui e até Itajaí interceder por todas as empresas no asfalto. Você não tem intimidade com Deus. Entendeu? Alguém vai ter que ser íntimo. Entendeu? Às vezes a gente é mais intercessor que íntimo, às vezes a gente é mais íntimo que intercessor. Tá tudo bem, né? Porém eu preciso ter essas duas coisas, certo? E preciso de palavra. Olha para a pessoa que está perto de você. Você não pode ficar só com a palavra. Eu perguntei para o irmão aqui da igreja, ele não está aqui, por isso que eu vou falar dele. Não vou falar o nome. Eu perguntei para ele assim, você está lendo a Bíblia? Ele estava um pouquinho carnal, né? Eu falei, tu está lendo a Bíblia? Daí ele citou. Eu falei, aonde? O que tu está lendo? Aonde está lendo? Estou lendo mal. Aí eu falei, então tá, né? Gente,
palavra diferente. E não é copiar de um grupo e botar no outro. Entendeu? É você ir ali, abrir a Bíblia e pesquisar. É diferente de você pegar pronto no outro lugar. Não é bom pegar um x-salada pronto em um lugar? É gostoso o lanche? Vocês acham bom? Eu acho. Não é? Mas tu fazer o x-salada, quem já fez o x-salada em casa? Não tem um sabor diferente? Tem. Aí bota pontos. Ai, Toninho, não estraga a minha pregação. Entenderam? Não é, tem o sabor. Quando é tu que faz, porque tu bota, se tu gosta de mais pepino, tu bota mais pepino. Entendeu? Se tu gosta de mais tomate, bota mais tomate. Se tu quer botar um ovo junto, tu bota. E tu vai incrementando. Sim, é quando vocês vão ler a palavra. É diferente de você pegar uma coisa pronta. Entendeu? Tem casos que nem os prontos nem resolvem mais. Para mim, pelo menos, não resolve mais. Eu pegar uma coisa pronta, não me mexe, não mexe comigo mais. Mas quando eu mesmo vou ler, dentro de mim começa a acontecer uma explosão, uma coisa louca. Não posso mais falar isso. Entenderam? Começa uma coisa maravilhosa dentro. Entenderam? Né? Então eu preciso crescer, tá? Ah, mas eu vou ler agora. Agora nós vamos fazer esses 40 dias, a gente vai ler Êxodo e Josué. E o Novo, e Marcos, né? E o Novo Testamento, entendeu? Em casa você vai ler o Novo Testamento todo dia, 7 capítulos. Dá 30 minutinhos. 30 minutinhos. Nem dá 30, dá 20 e pouco, né? Tem os que são mais lentos, daí dá uns 30 minutos. 20 milhões já não é muito. Se não vai ver televisão, não vai mexer tanto no celular, entendeu? Vai dar tempo para tudo isso, tá? Mas tem muita coisa. Não é pesado, tá? Não é pesado. Pesado é aqueles réuzinhos que a gente fica vendo. E quer ver mais, quando vê, passou rapidinho, mas leva 3 horas, né? Porque fica vendo. E é tão bom, né? Mas aí vai ver. Aí a Bíblia vai ser bom. Entendeu? Então nós falamos de quê? Intimidade, intercessão, palavra, e agora nós vamos falar de oração. O que é uma oração? Se eu orei e não agi, não foi uma oração. Quem entendeu? Orar é falar com Deus. Quando eu falo com Deus e tomo uma atitude, eu fiz uma oração. Se eu não falei com Deus e só agi, eu não fiz uma oração. E se eu falei com Deus, mas eu não tomo uma postura, eu não reajo, entendeu? Então se eu digo assim, Deus, vamos supor, Deus, eu preciso tanto, Deus, eu preciso começar a ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, o Senhor pode me ajudar? Daí chega alguém e diz assim, olha aqui o que eu estou lendo hoje. Aí eu digo assim, mas só um pouquinho, peraí que eu tenho que fazer um negócio. Então eu não tenho uma ação de acordo com aquilo que eu falei. Quem entendeu? Eu preciso ter atitudes em cima daquilo que eu oro. Tem gente que pede. Na hora que vem as coisas, se não toma atitude, não reage, não toma uma atitude. Quem entendeu? Jesus orou no Getsemane? É uma pergunta. Orou ou não? Orou. Aí ele disse, Pai, se tu quiser, passa de mim esse, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua. Daí ele orou. E depois o que ele fez? Foi para a cruz. Entendeu? Foi para a cruz. Entendeu? Não adianta dizer, Deus, me dá um serviço, mas eu não saio espalhando currículo. Isso não é uma oração. Quem entendeu? Eu só falei, mas não foi uma oração. Eu só orei. Entenderam então a diferença? Entendeu? Então vamos repetir aqui, e daí eu quero partir para outra situação. Qual é o que você... Vamos falar dos tópicos aqui. Qual é o primeiro? Intimidade. Qual é o segundo? Intercessão.
atenção. Quem entendeu que se você vai ganhar coisas na intimidade? Porque está sendo gerada e vai vir, vai nascer. Todo mundo entendeu? Quem entendeu que vai perder se não for um intercessor? Ok. Quem entendeu que se você pode ganhar coisas, sustentar coisas, mas não ser responsável por aquelas coisas, se não ter uma palavra de Deus? Todo mundo entendeu isso? Quem entendeu que se não tiver atitudes, ações seguidas daquilo que conversa com Deus, é um tolo? Tá ruim para vocês isso? Gente, eu estou falando disso aqui, ó, tá? Eu estou falando de alguém que guarda a aliança e a misericórdia de mil gerações, porque ama e guarda os seus mandamentos. Vocês entenderam? Entendeu ou não entendeu? Como eu vou guardar os mandamentos se eu não conheço os mandamentos? Se eu não reajo aos mandamentos? Deus vai fazer uma convocação para mim, vai me dar uma direção. Se eu não tenho uma ação naquilo, eu orei. Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou buscando o Senhor, eu preciso de direção. Está vindo aí direção, essa conferência. Deus vai alinhar, amém? Então, digamos que você está pedindo para Deus, o que Deus quer de mim? Qual que é o meu propósito? E Deus vem e fala, e chama, faz uma convocação. Mas você não faz nada, não aparece, não vai, não quer. Você entendeu? Você só orou, não tem ação. Então só falou e jogou palavras ao vento. Quem entendeu? Deus responde às nossas orações, sim ou não? Mas a minha oração tem que ser seguida de uma atitude segundo aquilo, porque você vai falar com alguém. Eu vou falar com ele, Toninho, eu quero que tu faça um cachorro quente quando nós chegarmos em casa. Eu quero que tu faça um cachorro quente quando nós chegarmos em casa. Aí, na minha mente, aí ele vai dizer, tá bom, vou fazer. Certo? Então não tem salsicha, né, pra mim, né? Tem feijão. Digamos que ele diga assim, eu vou fazer. Entendeu? Aí eu chego em casa, não tenho cachorro quente. O que acontece? Fico frustrada, porque nós tínhamos combinado. Onde você está orando, você está falando com alguém inteligente, você está falando com alguém responsável, você está falando com Deus Todo-Poderoso, com aquele que te fez, entendeu? Você sabia disso? E se você tem um combinado com ele, ele vai esperar também, ele vai fazer a parte dele, ele vai esperar que você também faça a sua parte. E a sua parte é muito mais leve do que a dele. Você entendeu? A dele é trazer a salsicha, trazer o pão, trazer os ingredientes, a sua é só fazer. O mais difícil é com Deus. O mais fácil é para mim. Às vezes Deus faz o mais difícil e eu nem vou fazer o cachorro quente. Porque eu penso assim, ai, Deus é bonzinho. Deus me entende. Deus é bonzinho e Deus te entende. Mas para um serviço, para um servir, porque fidelidade é serviço. Entendeu? Para um serviço, não funciona. Você vai levar para trabalhar com você alguém que você dá um comando, alguém que você tem um acordo, e essa pessoa não cumpre a parte dela, e você está dando todo o material, você dá todo o material. Ela só tem que dar a mão de obra. Você chega lá e não está feita a mão de obra. O que você vai fazer? Ela é tão querida, deixa ela, mas ela entende, ela estava cansada hoje. Ah, não, ela estava tossindo, ó, pastoral. Ah, não, ela estava tossindo. Ah, não, deixa ela coitadinha, não deixa ela fazer a oferta. Vocês estão entendendo, gente? Não entendendo. Deus faz a parte dele, mas ele também requer que a gente faça a nossa. O que Jesus diz? Joga a rede para a direita. Eles tinham que fazer a parte deles. Qual que era? E o que eles escolhem? Essa é uma grossa. Então
Então tem a nossa parte não é difícil, a parte mais pesada Jesus já fez. Hoje a gente estava falando disso, né, lá em casa. Fala tanto, o Filho de Deus, quem aqui tem furo na sua mão? Quem tem furo na sua mão? Quem tem as suas costas alinhadas com 49 chicotadas? Quem tem? O Filho de Deus tem. O único. Quer dizer, agora não é mais único, né? Agora é o primogênito. É o nosso irmão mais velho. Mas ele. Você entendeu? Por que ele sofreu tanto? Para que você não precisasse sofrer. Deus não culpou ele. Deus não culpou. Para ter você. Para ter. Então, mais leve é comigo. Entendeu? Porém, não quer dizer que não tenha cruz. Não é para você que está para você. Mas leve é com você. Não quer dizer que não tenha cruz. Jesus ressuscita e hoje ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje ele é o leão da tribo de Judá. Antes ele era um cordeiro, uma ovelha muda, não é? Levado ao matadouro. Hoje ele representa, ele representa um leão com uma coroa. Então tem coroa aqui. Tem coroa ou não tem coroa? Hã? Mas para mim pegar aquela coroa tem que morrer. Todos os dias. Por exemplo, digamos que você bebia, certo? Certo? Para quem bebia, não para quem bebia. Digamos que você bebia. Você não bebe mais. Não bebe mais. Você já nasceu uma nova pessoa, aquela lá morreu, aquele que bebia morreu. Entendeu? Digamos que você fumava, você não fuma mais. Aquele lá que fumava não existe mais. Ele morreu. Ressurgiu uma nova pessoa. Você entende que você já morreu várias vezes? Quem entendeu? Quem entendeu que já morreu várias vezes? Eu, por exemplo, era uma dançarina. Eu não sou uma, eu já sei se eu sou. Mas não mais no mundo. Quem entendeu? Aquela lá morreu, não existe mais. Quem entendeu? Então, em algumas fases, algumas coisas você já morreu, mas outras ainda não. Então, em algumas coisas você já venceu. E onde você venceu, você já foi coroado. Você já tem autoridade. O que significa uma coroa? Uma coroa significa que eu sou uma princesa. Que lindo eu sou. Uma coroa significa que você tem autoridade sobre aquela situação. Você que antes bebia, morreu o bêbado e nasceu um são. Nasceu um são. Ele tem uma coroa. Ele tem autoridade sobre os bêbados. Quem entendeu? Entendeu? Essa autoridade pode ser exercida. Aí você vai exercer a autoridade com oração. O ID, o que é o ID? Alguém que ora e alguém que vai. Não adianta só orar. Senhor, salva a Barra Velha. Senhor, salva a Barra Velha, Jesus. Salva, Senhor, os bêbados. Salva os alcoólatras. Salva, Senhor, todo mundo dessa Barra Velha. Aí chega alguém perto de você, você não fala de Jesus. Não tem uma ação. Você entendeu? Você não convida para a igreja. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, não é? Quem aqui já... Às vezes você já falou tanto e você não sabe mais o que falar. Quem já aconteceu isso? E às vezes a pessoa nem quer ter mais o que escutar. Mas se você traz um ambiente como esse, uma palavra que sai daqui, ou um louvor que a pessoa ouviu, uma coisa que, você entendeu? Entrou no coração dela. Quem entendeu? Eu não sei muito evangelizar, essa vibe não é comigo. Gente, de verdade, comigo também não. Mas eu decido falar. E falar. Se eu não tenho uma história, eu vou contar a história de vocês. E se eu não contar a história de vocês, eu vou publicar lá no meu status, lá no Facebook, lá no Stories. Você entende? Não perde muito tempo gritando tanta bobagem. Tanta besteira. O que realmente é importante para poder pegar uma coroa. Você entende?
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mas se eu vou buscar as demais coisas, acabou a escolha para você. Acabou a sua autoridade para você. Você entendeu? Não tem autoridade. Vai querer falar, vai querer se posicionar, vai querer dizer, ninguém vai ouvir. E aqui já falou e ninguém quis ouvir. Falta autoridade. Por quê? Falta morte, falta morrer, falta intercessão, falta oração, falta palavra, falta intimidade. Mas será que todo mundo entendeu? Espero que sim. Pelo menos eu entendi. Eu só não sei se eu consegui passar para vocês o que Deus me mostrou. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem entendeu que precisa ser íntimo? Todo fiel é íntimo. Quem entendeu que precisa ser um intercessor? Todo fiel é um intercessor. Ele sustenta o que ele ganhou. Quem entendeu que precisa de palavra, uma direção? A direção está na palavra. Vai ter crescimento, você vai crescer, vai ficar sabido. Sábio. Você entendeu? Quem entendeu que precisa de oração, ter mais ação naquilo que conversa com Deus? Amém? Glória a Deus. Então, se todo mundo entendeu, pode ficar de pé. Glória a Deus, vamos orar. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: nada de enterrar talento, meu filho. Gente, aquilo que você ouviu aqui não pode ficar só nas palavras que você ouviu. Quem entendeu? Essas palavras, elas entram pelo nosso ouvido, nós ouvimos essas palavras, né? E as nossas palavras não podem ser só: eu entendi, apóstolo. Eu sei repetir tudo que a senhora falou. Apóstolo, eu sei, entendi tudo. Eu sei. Não. Essas palavras que você ouviu, elas têm que ser seguidas de atitude. Entendeu? E aí você vai ter conquistas. Amém? Glória a Deus. Vamos vir aqui para frente? Vem para frente, nós vamos colocar uma música agora. E a gente vai falar isso para Deus. Deus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Jesus, ele foi íntimo. Ele chamava Deus de Pai quando ninguém chamava Deus de Pai. Jesus foi tão íntimo que ele falava: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Quem vê a mim vê o Pai. É isso que Jesus dizia. Ele estava falando de intimidade. Eles tinham o mesmo coração, a mesma visão, a mesma mente. Quando você anda com uma pessoa, muito com aquela pessoa, você pega os trejeitos daquela pessoa, sim ou não? Não é? Fica parecido, ó. Eles não são parecidos? Porque desde anos se conhecem e caminham juntos. Eu não sou parecida? Agora eu estou ficando parecida aqui, né? Estou ficando mais fleumática, né? Eu acho. Entenderam? Vocês são tudo parecidos com ele. Comigo também. Entenderam, gente? Íntimos. A pessoa que tem intimidade, ela fica muito parecida com a outra. Amém? Então, quando a gente anda muito com Jesus, a gente fica muito parecido com Jesus. Jesus andava muito com o Pai. Então, ele era muito parecido com o Pai. Amém? E o apóstolo Paulo disse: só sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como é que ele imitava Cristo? Ele nem conhecia o Cristo em carne e osso. Você entende? Mas ele era íntimo de Jesus. E a intimidade fazia com que ele pudesse dizer para os outros que podiam imitar ele, porque ele estava imitando Jesus. Então a intimidade faz você ficar parecido com Jesus. Amém? Vai fazer você gerar coisas. E tudo que você vai gerar, você vai ter que sustentar com intercessão. O que Jesus está fazendo hoje, lá nos céus? Intercedendo. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: mesmo que ninguém estiver intercedendo por você, Jesus está. Jesus está intercedendo por mim, por nós. Você entendeu? E se a igreja não ora? E se a igreja não intercede? Jesus está intercedendo.
Você entendeu? Mas se eu entendo, por que Jesus pega? Porque é importante a intercessão. Entendeu? Não entendeu? É importante a intercessão. Sustentar. O que Jesus está fazendo? Ele está sustentando o que ele gerou. O que ele gerou? Vocês. A igreja. Ele está agora intercedendo, sustentando a igreja. Amém? Amém. Amém? Amém. O que Jesus faz? Ele fala com o Pai e ele vai ter uma ação. Em tudo aquilo que ele falou, ele vai vir. Quem gostaria que Jesus já tivesse vindo? Não vejo a hora de ver o cavalo branco, não é? Né? Imagina, gente, o arrebatamento. Cadê? Entende? Oração, vai ter uma ação em cima daquilo que ele fala. Amém? E Jesus é a palavra, ele é o responsável. Amém? Então eu preciso de tudo isso. Você vai pedir isso para Deus. Deus, eu quero equilíbrio em todas essas coisas. Eu quero não só ganhar, eu quero sustentar. Amém? Amém. Feche os teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, em cima dessa palavra, nós oramos para que uma unção poderosa da parte dos céus desça sobre nós agora. Nós queremos avivamento, como nós cantamos aqui. E sabemos que avivar, Senhor, ser avivado é permanecer. É aquele que permanece porque ele crê. A todo que crê, Senhor, é feliz, é alegre, ele acredita, apesar de todas as dores, ele continua, Senhor. E o avivamento está nisso, em continuar crendo, Senhor. Então vem uma fé inabalável sobre a vida do teu povo de uma forma extraordinária. Quebra os decretos de incredulidade, os decretos de morte, sejam todos cancelados. No nome de Jesus, toda obra do mal seja desfeita. A paz reine sobre o coração dos teus filhos. O Senhor traga alegria, motivação, força, coragem, ânimo, Senhor, para buscar ao Senhor, meu Deus, com autoridade, com vontade, Senhor. Leva-os, Senhor, remove a angústia neste lugar, remove a tristeza. A tua palavra fala que o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá força para o teu filho, força para a tua filha, aonde eles estão emaranhados, aonde eles estão presos, aonde eles estão cativos, nós declaramos, sejam livres agora, pelo poder que é no nome de Jesus. A graça do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos. O Senhor dê força para serem íntimos, Senhor, contigo, para conversarem contigo na sua intimidade, meu Deus, para serem intercessores, sustentar tudo aquilo que o Senhor já deu, meu Deus. Meu Deus, ajuda eles, Senhor, a serem homens de ação em cima daquilo que eles conversaram com o Senhor, em cima daquilo que o Senhor conversou com eles, em cima daquilo que o Senhor destinou, chamou, mandou, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, leva eles, Senhor, a terem, Senhor, a tua palavra como uma bússola, Senhor, como direção, Senhor. Ah, Deus, para aprenderem contigo, Senhor, a crescerem, Senhor, em graça, em sabedoria, em conhecimento. Leva-os a buscar as Escrituras, a ler, a examinar as Escrituras, Senhor, para tudo que eles forem fazer, para tudo que eles forem tomar de decisões, para tudo aquilo que eles forem, Senhor, opinar, aconselhar, Senhor, meu Deus, proceder. Deus, leva eles, Senhor, remove, Senhor, os medos, remove a tristeza, Senhor, remove, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que aflige o coração do teu filho, da tua filha. Toda obra do mal seja desfeita, todo espírito que age na inveja caia por terra agora. O Senhor os cubra, Senhor, com o sangue precioso do Cordeiro. O Senhor os guarde, o Senhor os livre do mal, o Senhor os abençoe, Senhor. O Senhor, meu Deus, leve eles à conquista daquilo que é direito deles, que o Senhor Jesus já conquistou naquela cruz. O espírito do mal que tem atormentado na noite, cesse agora pelo poder que é no nome de Jesus. Toda perturbação noturna, sai! Toda aflição noturna, cesse. Espírito de forca cai por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Desfatemos a obra do mal, quebramos as angústias. Todo coração afligido, machucado, ferido, seja sarado agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Declaramos a paz de Cristo reinando. Venha a paz, venha a paz, venha a paz, venha a paz, venha a alegria, 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 alegria. Dá força, 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 força. Tira o cansaço físico, tira o cansaço espiritual, tira o cansaço mental, Deus, tira o esgotamento, o estresse, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, todas as dores do corpo agora. Declaramos a cura sobre o corpo, declaramos que o corpo seja curado pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Toda
ministradores, Senhor, que toquem no povo agora, em nome de Jesus Cristo. Anjos poderosos, anjos fortes, Senhor, ministrando, Senhor, em nome de Jesus, os filhos de Deus, trazendo vida, 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 unção nova, óleo fresco sobre a cabeça de cada um deles. E o cansaço emocional, a fadiga, Senhor, em nome de Jesus, seja arrancada agora pelo planeta, no nome de Jesus. Traz descanso para a alma dos teus filhos, Senhor. Tira o cansaço, vem fogo, acende, 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 Senhor, em nome de Jesus. A mente, a alma, o corpo, o coração. Traz, Senhor, alegria pela vida, alegria pelo Evangelho. Leva-os à conquista de coroas, meu Deus. Leva-os a morrer, Senhor, para as suas vontades. Leva-os a morrer, Senhor, para aquilo que é carnal, Senhor, para aquilo que aprisiona ainda as suas almas, sua mente, o teu corpo, o seu coração. E leva-os a viver a vida abundante que o Senhor Jesus tem para eles. Leva-os à conquista, Senhor. Mostra-nos que liberdade, Senhor, é servir ao Senhor. Liberdade, Senhor, é conhecer a verdade. Liberdade, Senhor, é ser não na sua mente. Liberdade, Senhor, é ter uma verdade, Senhor, para seguir. Liberdade, Senhor, é conhecer o caminho da eternidade. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traz a saúde que o teu povo precisa. Em nome de Jesus Cristo. Como Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Eu quero ser fiel a ti. Eu quero ser fiel a ti. Nós queremos, Senhor, na tua presença, queremos colocar diante do Senhor novo as nossas vidas, declaramos, ó Deus, o poder do teu Espírito sobre nós, declaramos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, Pai, agindo de forma sobrenatural, o Senhor está fazendo algo novo, Pai. Oramos para que se cumpra a tua palavra, se cumpra a tua vontade. Nós continuamos neutralizando todo o poder do diabo, todo espírito de engano. Declaramos em nome de Jesus que o teu Espírito tem liberdade de trabalhar em nós, de fluir em nós, de tocar em nós, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Alinha a terra com o céu na nossa vida, Pai, no nosso coração. Eu oro para que o Senhor nos leve para o sobrenatural e o Senhor seja glorificado em todas as experiências. Em nome de Jesus, tira Deus, o desânimo, tira a falta de força. Deus, em nome de Jesus, tudo que está roubando a força, Senhor, deste homem, desta mulher, nós quebramos o poder espiritual disso em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos certe com os teus anjos, que o Senhor nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.